Assim diz o Senhor: não matarás. Oremos. Quanto vale a vida para você? Se você tivesse que estimar, quanto valeria a sua vida? Pesquisas mostram que nos primeiros 5 meses desse ano, foram registradas 17.907 mortes violentas no nosso país. Violência contra a mulher, adolescentes e jovens querendo se passar por serial killer, entrando em colégios para deixar suas marcas de sangue. Será que a nossa sociedade tem valorizado a vida? A mídia tempera as refeições das famílias, fazendo com que essa mentalidade cruel seja o padrão do mundo. No café da manhã, os jornais anunciam mortes através de acidentes que foram causados por condutores imprudentes. Já no almoço, a nossa salada é temperada com chacinas, roubo seguido de morte e vários outros tipos de violência. No jantar, temos uma refeição acompanhada de conflitos internacionais, guerras na Palestina e mortes violentas por toda parte do mundo. Mas veja, isso não é algo novo. Isso já tem acontecido desde muito tempo. Desde a entrada do pecado no mundo, vemos morte, violência e crueldade. A primeira família que existiu neste mundo experimentou isso. O povo de Israel, quando estava no Egito, experimentou a crueldade do faraó, fazendo dele escravo diante do povo do Egito. Diante dessa realidade, Deus estabelece o 6º mandamento, com o propósito de preservar e zelar pela vida. Deus estabelece o 6º mandamento para que seu povo revele ao mundo que há uma esperança em meio a essa mentalidade violenta e cruel. Deus estabelece o 6º mandamento para comunicar a maravilhosa mensagem do Evangelho, que faz de assassinos de pessoas que vão cuidar do seu próximo e zelar pela vida deles. Em resumo, Moisés vai nos ensinar hoje que devemos zelar pela vida, porque somos imagem e semelhança de Deus. Devemos zelar pela vida, porque somos imagem e semelhança de Deus. Bom, esse é o 6º mandamento dos 10 que o Senhor deu a Moisés. E vamos fazer uma breve recapitulação aqui. Nós já vimos que no primeiro mandamento, Deus ordenou para não ter outros deuses diante dele. Ou seja, a adoração era exclusiva a Yahvé. No segundo mandamento, nós vimos que nós não devemos fazer imagens de escultura. Ou seja, não devemos criar próprios deuses para nós. Não devemos caricaturar Deus. Devemos adorar a Deus e entendê-lo como Ele é naquilo que Ele se revela na palavra dEle. No terceiro mandamento, nós vimos que não devemos tomar o nome de Deus em vão. Por quê? Porque o nome de Deus está associado ao seu caráter, está associado à sua pessoa. Por isso, nós devemos santificar o nome de Deus. Já o quarto mandamento diz respeito a separar um dia da semana para adorarmos o nosso Deus, para nos congregarmos e exaltarmos ao Senhor. Esse dia é um dia santo, separado, que devemos nos dedicar exclusivamente ao Senhor. E no quinto mandamento nós vemos que devemos honrar as autoridades que estão sobre a nossa vida. Começando com os nossos pais em casa, sim, crianças, mas também honrando
nossos líderes políticos, honrando nosso pastor, honrando nossos líderes da igreja, honrando nossos professores, todas as pessoas que são revestidas de autoridade sobre a nossa vida, nós devemos honrar, porque o Senhor nos ordena a isso. Hoje, estamos diante do 6º mandamento, diante daquilo que Yahvé diz ao seu povo. E ele diz que a violência deliberada não deveria ser praticada contra o seu próximo. A crueldade não deve ocupar o coração do crente. A crueldade não deve ocupar a mentalidade do povo de Deus. E quando nós olhamos para o verbo aqui que foi traduzido como matarás, a melhor ou uma possível tradução seria não assassinarás. E qual é a diferença? É que quando a gente diz assassinar, o verbo traz a ideia de tirar alguém por motivos egoístas, por motivos que você acha que é correto, ao invés de olhar para o todo, ao invés de olhar para aquilo que Deus determina, ao invés de olhar para a vida do seu próximo, e como ele reflete a imagem e semelhança de Deus, você pensar nele antes de fazer qualquer coisa contra ele. Caim fez isso. Caim tirou a vida de Abel de forma violenta, cruel e pensando somente nele, de forma egoísta. E veja, essa era uma mentalidade que havia no povo de Israel. O povo de Israel ficou aproximadamente 430 anos escravo no Egito. Com isso, o pensamento do povo foi moldado segundo a crueldade do Egito. Eles sofreram abusos, chibatadas, eles foram humilhados, foram escravizados durante todo esse tempo. Eles viram a crueldade da dinastia de Ramsés, que orientou que todos os bebês do sexo masculino fossem o quê? Mortos pelas parteiras das hebreias. Olha a que ponto chegou a crueldade da dinastia dos faraós Ramsés. E veja, isso foi moldando o caráter do povo de Israel. Além disso, a própria cultura, a própria tradição egípcia é baseada em conflitos. A cosmogonia do Egito, né? O que é a cosmogonia? É a história da criação do mundo. Ela se dá a partir de conflitos entre deuses. O mundo foi criado para os egípcios a partir de conflitos entre os deuses. O deus Sete e o deus Osíris, eles se degladiavam. E então iam criando as coisas para ver quem criava mais. Um pensamento egoísta, um pensamento cruel, um pensamento de fato que foi moldando todo o pensamento do povo do Egito, do povo de Israel. Diante de tudo isso, Deus então estabelece que os israelitas precisavam ter uma nova mente. Deus estabelece que o relacionamento entre o povo de Israel deveria ser temperado com o amor ao próximo, e não mais com a crueldade do Egito. Pense por um momento, 430 anos, e você ouvindo todo dia, chacinas, mar de sangue, você vendo essa crueldade espalhada na sua realidade, você experimentando todo tipo de maldade, você vai começar a pensar e também a reproduzir todo esse pensamento, porque 430 anos não são 430 minutos, 430 anos é muito tempo. E essa era a mentalidade, esse era o coração do povo de Deus. Por isso Deus tira o povo do Egito e ordena os 10 mandamentos, sabe para quê? Para tirar o Egito diante do coração do povo. Deus tira
o povo do Egito e ordena os 10 mandamentos para tirar o Egito de dentro do coração do povo. Os pensamentos do povo de Israel eram pensamentos cruéis. As atitudes do povo de Israel eram atitudes maldosas, porque eles de fato tinham sido moldados segundo o pensamento do Egito. Mas, se você parar para pensar, assim também é conosco. Nós já somos libertos do poder do pecado pela obra de Cristo na cruz. Mas, ao mesmo tempo que somos libertos do poder do pecado na obra de Cristo na cruz, Cristo nos impulsiona de novo à lei, Cristo nos direciona de novo a sua palavra para o quê? Para tirar os resquícios de pecado que ainda há em nós. Os pensamentos cruéis que ainda existem no nosso pensamento, eles serão tirados de nós a partir da nossa observância da lei e do nosso cumprimento da palavra de Deus. Por isso, nós somos chamados a guardar o 6º mandamento, como o povo de Israel foi chamado a guardar o 6º mandamento. Deus quer nos livrar de nós mesmos quando Ele nos direciona para a lei. Deus quer nos livrar das maldades do nosso coração, quando Ele de fato estabelece o 6º mandamento e diz: cumpra-o. Deus quer nos livrar dos resquícios de pecado que ainda há em nós. O nosso pensamento, às vezes, pode ser moldado pela impunidade que há neste mundo. Quantas vezes você olha para o jornal e fala: nossa, mas tal pessoa foi liberta da cadeia, achei que ela ia ficar ali um bom tempo, mas não, ela já foi liberta. A impunidade, ou seja, a falta de punição diante das injustiças, talvez possa moldar o seu coração, e você pode passar a ter a seguinte mentalidade: já que ninguém é punido, eu também não vou seguir a lei não vou fazer o que é correto. Por quê? Porque se não há punição, por que eu vou seguir? Por que eu vou fazer o que é correto, se aqueles que fazem o que é errado não são punidos? Veja, Deus estabelece o 6º mandamento para que essa mentalidade não seja a mentalidade do seu coração. Não é a partir da impunidade que você deve pensar, mas é a partir do não matarás. É a partir daquilo que Deus estabelece na sua palavra que você deve caminhar. Não é porque o outro não é punido que eu vou fazer o que o outro faz. Eu vou fazer aquilo que Deus me orienta a fazer. Outra coisa que pode trazer uma desvalorização para a vida é a grande questão do aborto no nosso país. A Suprema Corte do nosso país está discutindo, e há duas escolas ali, há 2 tipos de pensamento, um que são pró-aborto e outro que é contrário ao aborto. E parece que está tomando grande proporção na sociedade a questão de ser pró-aborto. Não, primeiro que a gente nem sabe quando inicia-se a vida. Essa é a grande questão dos cientistas, biólogos e os juízes da Suprema Corte do nosso país falam isso. Bom, se a ciência não consegue determinar onde se inicia a vida, existe alguém que pode determinar. E esse alguém é o Criador da vida. E ele diz que a vida começa na concepção. Porque Davi, no Salmo 51, diz que já na concepção, ele já era uma pessoa com pecado. Já era uma pessoa com pecado. Ou seja, a vida se dá na concepção. Então, se você pratica o aborto, você está matando uma pessoa. Às vezes, esse pensamento pode moldar o nosso coração, e a partir disso a vida não é tão mais valorizada por nós. Mas Deus te chama hoje a observar o 6º mandamento e a viver
diante dessa sociedade. Segundo, não matarás. E veja, o que esse mandamento proíbe? Ele proíbe tirar a vida sua própria e também de outra pessoa, por qualquer outra causa, a não ser se for uma causa de justiça pública, ou seja, a autoridade do Estado. Deus determina que o Estado tem autoridade, ele traz o poder da espada para julgar aqueles que são bons, e trazendo benefícios para os bons, e os que são maus, ele traz o quê? A punição. Então, diante de justiça pública, Deus, ele dá poder ao Estado para julgar. Ou então, aquele que pratica o mal contra você, ou contra aqueles que são ou estão debaixo da sua responsabilidade. Diante dessas duas situações, o mandamento não matarás, ele não precisa ser cumprido. Tirando essas duas situações, de fato nós devemos zelar pela vida. Nós devemos, de fato, não fazer nada contra a vida do nosso próximo. Ele proíbe tirar a vida do nosso próximo, em todas as outras circunstâncias, a não ser essas duas circunstâncias que eu disse. Causa pública ou justiça pública, e também se alguém vier matar você ou alguém que esteja sobre a sua responsabilidade. Bom, além desse argumento negativo que o texto traz, existe uma ordem positiva que está escondida neste mandamento. Era como se o mandamento fosse uma fita dupla face. Por um lado ela ordena, não faça isso, por outro lado ela ordena, faça isso. E quais são as exigências do sexto mandamento? Segundo a pergunta 135 do Catecismo Maior de Westminster, as exigências do sexto mandamento são as seguintes: devemos nos empenhar cuidadosamente e nos esforçar legitimamente para a preservação de nossa vida e a dos outros, resistindo a todos os pensamentos e propósitos malignos, subjugando todas as paixões e evitando todas as ocasiões, tentações e práticas que tendem a tirar injustamente a vida de alguém. Devemos ter sossego mental, alegria de espírito e uso sóbrio da comida, bebida, remédios, sono, trabalho e recreios. Devemos zelar por pensamentos caridosos, amor, compaixão, mansidão, benignidade, bondade, comportamento e palavras pacíficas, brandas e corteses. A longanimidade e a prontidão para se reconciliar com o nosso próximo. Devemos suportar pacientemente e perdoar as injúrias, dando bem por mal, confortando e socorrendo os aflitos, protegendo e defendendo o inocente. Ou seja, as exigências do sexto mandamento é que nós devemos, diante de todas as situações da nossa vida, zelar pela vida do nosso próximo. E não só com atitudes, não só com práticas, mas também com aquilo que provém do coração. Não é só não matando, não é só não fazendo algo contra a vida, mas é não tendo ódio, é não tendo raiva, é não tendo amargura, é não tendo ressentimento diante do nosso próximo. E isso é visto também no ensino de Cristo, no Sermão do Monte. Quando, ali no capítulo 5, ele vai falar sobre o que os antigos diziam, ou seja, o que a lei oral, a Mishiná dizia, e como os fariseus, os escribas interpretavam essa lei. Ele falava assim, ouviste o que foi dito, não matarás. E o que Jesus diz? Eu, porém, vos digo, todo aquele que pegar uma pedra e tacar no seu amigo, no seu próximo, todo aquele que dar uma facada no seu próximo, não.
todo aquele que se irar contra o seu próximo, esse já é passível de juízo. E qual é a intenção de Jesus ali? Qual é o significado da ira ali? A ira de Jesus é a amargura. A ira de Jesus, que ele está falando ali em Mateus 5, é o ressentimento, é o ódio. É de fato a crueldade deliberada no nosso coração. Jesus está dando uma interpretação mais profunda do mandamento não matarás para o seu público ali em Mateus. Ele está dizendo, não é somente a prática do mal, não é somente você atingir o seu irmão com algum objeto, mas é você já pensar no seu coração algo contra ele. É você já matá-lo no seu coração, odiando, excluindo e não querendo se relacionar com ele. Isso era muito propício para a época de Jesus, porque os fariseus eles só se relacionavam com aqueles que eram da casta dele. Então o próximo para o fariseu era um outro fariseu. A ralé do povo, não, isso aí é pecador, não tem mais solução não tem mais salvação não. Jesus está invertendo esse pensamento pernicioso, esse pensamento que quebra o sexto mandamento. Ele está dizendo que se você pensa assim, se você exclui pessoas, se você não cuida da vida do seu próximo, se você odeia pessoas, se você maldiz o seu próximo no seu coração, você já está quebrando o sexto mandamento. Se você não cuida daqueles necessitados que às vezes precisam ali de um pouco de comida, você está quebrando o sexto mandamento. Se você não traz uma palavra de conforto para aqueles que estão sedentos por ouvir uma palavra, você está quebrando, porque você não está pensando no seu próximo. Não é somente matar alguém que você quebra o sexto mandamento. Você quebra o sexto mandamento em todos os momentos que você não zela e não cuida pela vida do seu próximo. Em todos esses momentos. É mais profundo do que matar alguém. É não zelar, é não estimar a vida do seu próximo. O que Tiago vai dizer na sua carta? Que não é possível a mesma boca que louva ao Senhor xingar e maldizer o próximo. Por quê? Porque o próximo é a imagem e semelhança de Deus. Não é possível. Deus nos chama hoje a avaliarmos o nosso coração. Se o seu entendimento do sexto mandamento era que você quebrava ele somente quando você praticava algo, fazia algo, ou atacava o seu próximo fisicamente, eu quero que você reveja isso, porque todas as vezes que você não cuida do seu próximo, você está quebrando o sexto mandamento. Todas as vezes que você não zela pela vida, todas as vezes que você vê uma vida ali sendo, sofrendo crueldade, sofrendo algum tipo de mal e você não faz nada, você é negligente diante dessa situação, você está quebrando o sexto mandamento. Você está quebrando. Diante de todas as situações da nossa vida, pense em quantas vezes nós quebramos o sexto mandamento. Quantas vezes? Quantas vezes? Quando você paga mal com mal, você está quebrando o sexto mandamento. Paulo vai dizer que nós devemos pagar o mal com bem, em Romanos. Por quê? Porque a vingança não é nossa, a vingança é do Senhor. Todas as vezes que você tem um espírito vingativo, que o seu pensamento se inclina para a vingança, você está quebrando o sexto mandamento. Você está quebrando o sexto mandamento. Todas as vezes que você pratica algo, que você pensa algo contra o seu irmão, que você tem ódio, raiva, amargura, você está quebrando o sexto mandamento. Bom,
Talvez diante disso, você então se pergunte aí no seu coração: quem não é assassino então, neste mundo? Se diante de todas essas coisas que você está me dizendo, William, eu quebro o 6º mandamento, acredito que todos nós sejamos assassinos. E eu concordo com você. Todos nós quebramos o 6º mandamento. Todos nós somos assassinos ou fomos assassinos em algum momento da nossa vida. Todos nós. Todos nós, diante do 6º mandamento, nós o quebramos e ferimos a santidade de Deus. Nós manchamos a santidade de Deus, trazendo maldade e crueldade contra a vida daquele que é a imagem e semelhança de Deus. Qual é a solução então? Há esperança para quebradores do 6º mandamento? Há esperança para assassinos como nós? Há esperança diante do nosso coração, que às vezes pende para crueldade, para maldade e para vingança? Há esperança sim. E essa esperança está na pessoa de Cristo Jesus. Ele de fato cumpriu cabalmente o 6º mandamento. E como que ele fez isso? Ele zelou pela vida do seu próximo. Quando ele veio a esta terra, o que ele fez? Ele curou. Ou seja, ele se compadeceu dos necessitados. O que o pecado tinha distorcido, o que o pecado tinha trazido maldade, o que o pecado tinha de fato trazido todo tipo ali de crueldade para a vida das pessoas da Palestina, Jesus fez o quê? Restaurou, curou, se compadeceu do seu próximo. Ele zelou pela vida do seu próximo. Temos o que aí para alimentar esse povo? Não, mas nós temos aqui alguns peixes e alguns pães somente. Não, traga aqui. E ele faz o quê? Ele multiplica para dar alimento ao seu próximo. Jesus zelou pela vida do próximo perfeitamente. Jesus não teve ira egoísta. Quando, de fato, apresentaram ali uma mulher que tinha caído em pecado, uma mulher adúltera, qual foi a resposta de Jesus? Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E por que só com essa palavra aqueles acusadores foram se afastando daquela mulher? Porque todos eles sabiam que aquele julgamento era um julgamento incorreto. Porque eles só trouxeram quem? A mulher. Cadê o outro que estava em adultério com ela? E na lei judaica era necessário apresentar as duas pessoas. Então o que Jesus falou assim: quem não tem pecado que atire a primeira pedra, todo mundo já falou, opa, se a gente já está fazendo um julgamento escuso aqui, um julgamento que não que não segue a lei judaica, nós já estamos em pecado. Foi exatamente isso que Jesus fez. Ele se compadeceu e buscou a justiça pela vida daquela mulher. Eles queriam atacar aquela mulher. E além disso, eles queriam quem? O quê? Atacar a própria vida de Jesus. Eles queriam pegar Jesus, mas Jesus de fato não se deixou pegar, zelando pela vida daquela mulher. Mas veja, além de cumprir cabalmente o 6º mandamento, Jesus ele vai além. Ele paga por assassinos, entregando a sua própria vida, se deixando ser assassinado, para que nós, assassinos, viéssemos ter vida. Assassinos como nós, só podemos nos apresentar diante do tribunal santo e justo de Deus, porque aquele que foi perfeito foi assassinado
em nosso lugar. Nós deveríamos ser assassinados, nós deveríamos ser apedrejados, nós deveríamos morrer, mas aquele que foi perfeito foi para aquela cruz para ser assassinado no nosso lugar. A ira de Deus deveria cair sobre nós, assassinos do nosso próximo, mas ela recaiu sobre Cristo naquela cruz. A ira de Deus deveria recair sobre maldosos e vingadores como nós, mas ela recaiu sobre o perfeito Filho de Deus, para que nós não fôssemos alcançados e atingidos pela justa e poderosa ira do Senhor. Jesus é a nossa esperança. Ele nos amou até o fim. Jesus é a esperança para assassinos como nós. Ele ama inimigos de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim que o verdadeiro amor de Deus é visto quando Cristo é morto por pecadores, quando eles estavam nos seus pecados, no seu lamaçal. É dessa forma que Deus demonstra o seu maravilhoso amor. Quando nós éramos inimigos de Deus, quando nós estávamos distantes do Senhor, assassinando o nosso próximo dia a dia, Cristo veio até nós e nos salvou. Cristo pagou pelos nossos pecados. Cristo nos substituiu naquela cruz, para que a ira justa de Deus não caísse sobre nós, assassinos do nosso próximo. E veja, não foi à toa que Cristo foi associado com assassinos e ladrões ali naquela cruz. Foi exatamente por isso, para que Ele se associasse e nos substituísse, nós como assassinos do nosso próximo. Ele se associa com assassinos naquela cruz, para que a nossa substituição por Ele fosse perfeita. Ele nos substituiu naquela cruz. O chamado para a nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs, é nos agarrarmos a Cristo, aquele que cumpriu plenamente o 6º mandamento e morreu naquela cruz, para que nós não fôssemos mais taxados diante de Deus como assassinos, para que a justiça de Cristo fosse comunicada a nós, para que a justiça do Senhor trouxesse a nossa justificação diante do nosso Deus. É isso, foi por isso que Ele morreu. E o chamado é crer em Cristo, é se agarrar na obra dEle, é buscar a Deus através dos méritos do nosso Senhor, é viver uma vida que reflete o caráter santo de Cristo nessa vida, é zelar pela vida do próximo, é dar alimento, é dar pão para aqueles que necessitam, é trazer restauração, refrigério para aqueles que estão aflitos, é de fato zelar pela vida do nosso próximo. Nós fomos alcançados pela graça, para que a graça seja comunicada através da nossa vida. Cristo veio a esta terra para morrer pelos nossos pecados e nos fazer parecidos com Ele. Ele diz no Evangelho de João, como vocês já têm estudado: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então Cristo te salvou e tem te salvado de você mesmo em todos os momentos. Ele já pagou pelos teus assassinatos. Ele já pagou. Agora Ele te chama a abraçar a vida dEle em sua vida, e a replicar, e a reproduzir, e a viver essa vida como Ele viveu nesta terra, amando, zelando, cuidando, preservando, trazendo refrigério e amando o seu próximo
como a você mesmo. Você fere a você mesmo? Você se corta? Você faz alguma coisa contra você? Então, é assim que você deve proceder contra o seu próximo. Você não deve fazer nada que você não faça com você mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos é o resumo de toda a lei. Por isso, o 6º mandamento está na 2ª tábua das leis, que diz respeito ao amor ao próximo, ao cuidado pela vida do próximo, à preservação da vida do próximo. Cristo te chama hoje a abraçar a obra dele, para que os seus assassinatos sejam pagos diante de Deus. E além disso, a refletir o caráter dele, amando e zelando pela vida do seu próximo. Que Deus nos abençoe e nos dê essa nova mentalidade. Que Deus nos dê uma mentalidade que é do alto, uma mentalidade que preserva, que cuida e que zela pela vida do nosso próximo. Vamos orar?